Olá a todos, sou o professor Juliano Ramos, continuando o nosso treinamento para obtenção da certificação LPI, falando sobre padrão de sistemas de arquivos hierárquicos ou FHS. A versão atual é a 2.3, anunciada em 29 de janeiro de 2004. Esse padrão hierárquico de sistema de arquivos é que define os diretórios, a estrutura, a árvore de um sistema operacional Linux. E o exame LPI vai ter questões sobre essa estrutura. Então nós vamos conhecer e falar um pouquinho sobre os diretórios principais de um sistema operacional Linux nessa aula. Vou começar falando sobre o diretório raiz. O diretório raiz, disse root, mas a gente não vamos confundir o root do diretório raiz com o root usuário administrador de sistemas Linux. O diretório raiz ele é o topo da hierarquia de diretório do Linux. Então vou abrir aqui um terminal de comando e vou lá para o diretório raiz, cd raiz, cd espaço barra invertida. Vou dar um ls e aí eu vou ver que aqui dentro do diretório raiz eu tenho diversos diretórios, bin, etc, lib, mnt, root, usr, Vamos continuar vendo as definições desse diretório. O diretório, então a barra invertida que significa que é o diretório raiz, a marcação dele. Todos os outros diretórios ficam abaixo dele e apenas o usuário root pode criar diretórios nesse nível. Então só o usuário root tem permissão para criar diretórios dentro de raiz. O diretório /bin. O diretório /bin contém os comandos essenciais do sistema, que podem ser utilizados tanto pelo root quanto por qualquer outro usuário não privilegiado. Aqui você vai encontrar os comandos que mais vai usar, como ls, cat, chown, cp, entre outros. Esse diretório contrasta com o /sbin, que contém comandos que podem ser usados apenas pelos administradores do sistema, com permissões elevadas. Então vamos ver aqui o diretório bin. cd bin, vou dar um ls. Veja que eu tenho diversos executáveis aqui dentro do bin. E eu estou aqui, o ls que eu utilizo é um comando que está aqui dentro do /bin. E eu tenho também o diretório sbin. E o diretório sbin são comandos apenas do usuário administrador do sistema. O diretório /boot é o diretório que armazena informações do bootloader, do gerenciador de boot que a gente falou numa aula anterior sobre o grub. Então, da imagem do kernel ao arquivo de configuração do grub, tudo fica armazenado nesse diretório, que sempre deve estar na mesma partição do raiz. Então, olha aqui. Vamos observar isso. Fica armazenado, sempre deve estar na mesma partição do diretório raiz. Tá? Tem questões na LPI sobre isso. Tem questões de qual diretório deve estar sempre na mesma partição do diretório raiz. O /boot é um desses casos. Qualquer coisa não essencial para que o sistema inicialize está disponível em /bin ou sbin. Tá? O diretório /dev. Tudo no Linux dev de devices ou dispositivos, tá? Tudo no Linux é um arquivo. Tudo, mas tudo mesmo, inclusive os dispositivos que estão conectados na sua máquina, seja a placa de som, rede, vídeo, partição do HD, teclado, mouse, pendrive, enfim, tudo é um arquivo. E os arquivos de sistema que representam os dispositivos estão armazenados no diretório /dev. Atualmente você raramente vai precisar entrar nesse diretório para fazer alguma coisa, já que tudo é tratado automaticamente pelo Linux. Mas para conferir se um dispositivo realmente foi reconhecido pelo sistema e está pronto para operar, você pode ver se o arquivo relacionado a ele foi criado nesse diretório. Nota: tome muito cuidado ao fazer alterações de qualquer arquivo ou link no diretório /dev. Fazer alguma coisa errada aqui pode fazer um dispositivo parar de funcionar corretamente. Então vamos dar uma acessada aqui no diretório /dev de dispositivos. Então aqui fica o link do dispositivo físico, tá? Então tudo que você tem na sua máquina, desde as partições, que é SDA, SD2
São os links físicos dos dispositivos. O diretório /home. A essa altura você já deve saber que o Linux é um sistema multiusuário para um monte de usuários, né? E seus respectivos arquivos que o sistema de Linux é organizado e ele cria um sistema home. Então, cada usuário que você cria no sistema, ele ganha um diretório dentro de /home. Esse diretório pessoal de cada usuário, ele é criado geralmente, né, junto com a conta. Nesse diretório, o dono pode fazer o que quiser, colocar seus arquivos pessoais, instalar programas, criar seus próprios arquivos de configuração para algum programa, entre outros. Tá? Então, o diretório /home é o diretório pessoal dos usuários. Então, cada usuário que eu vou criando aqui no meu sistema vai ganhando o seu diretório aqui em /home. Veja que eu tenho só um usuário, eu tenho o usuário Juliano aqui, que tem o seu próprio diretório, que é o diretório home Juliano. O diretório lib. No lib, você encontra todas as bibliotecas que são necessárias para que outros programas do sistema sejam executados corretamente. Pense nesse arquivo como as DLL do Windows. Se elas não estiverem no lugar certo, na versão certa, na hora da execução do programa, as coisas não vão funcionar como deveriam. Minha recomendação é que você não altere os arquivos presentes nesse diretório. Deixe que o sistema faça tudo sozinho. Então, o diretório lib, vamos lá, é o diretório que fica as bibliotecas do sistema, que são necessárias pelos programas. Tá? Então, normalmente, essas bibliotecas elas podem ser usadas por vários programas. Isso torna os pacotes do Linux, né, o software, menor. Por quê? Porque pode ser reutilizada, uma biblioteca pode ser utilizada por vários programas. Então você não precisa, quando você vai instalar um programa, ele já vem essa biblioteca dentro do pacote. Geralmente, o pacote ele já imagina que você tem essa biblioteca dentro do seu /lib e isso se chama dependência. E aí o que acontece? Às vezes você vai instalar um pacote, instalar um software e está faltando alguma biblioteca, né? E aí por isso que se chama dependências, está faltando uma dependência. Aí você precisa instalar a biblioteca para depois instalar esse pacote. Por quê? Porque a maioria dos programas reutilizam, usa aquela mesma biblioteca para várias coisas. O diretório /mnt. O diretório MNT ele foi criado com o intuito de ser um ponto de montagem para sistemas de arquivos externos. Por exemplo, nele você monta um CD-ROM, um pendrive, um HD removível e é usado normalmente para armazenar arquivos. Atualmente esse diretório já não é mais tão utilizado como antigamente, porque distribuições Linux mais modernos têm preferido o diretório /media para montar esse tipo de dispositivo. Esse diretório funciona da mesma maneira que o MNT e tem a mesma finalidade. Então, o diretório /media e o diretório /mnt são dois diretórios que têm a mesma finalidade, ó, MNT e o media. Quando você acessar esse diretório, veja que o media ele já tem, no meu caso aqui da distribuição Debian, que eu estou utilizando, eu já tenho o diretório CD-ROM e Juliano para montar os meus dispositivos como pendrive, né? E normalmente quando eu encaixo um pendrive aqui, ele já vai criar um subdiretório dentro do meu diretório de usuário. Então dentro do Juliano vai criar um diretório e dentro desse diretório que eu vou ter acesso ao dispositivo. Tá? Então o MNT e o media eles têm a mesma função. O MNT é mais antigo e ainda não foi desabilitado esse diretório, mas as distribuições mais atuais utilizam o /media para montar os seus dispositivos removíveis, CD-ROM, pendrive, HD removível, entre outros. O diretório /proc. O proc não é um diretório criado no seu disco rígido, ele é uma estrutura de dados criada na memória RAM da sua máquina. Dentro desse diretório você vai encontrar informações sobre o sistema como um todo, por exemplo, informações sobre o processador, memória RAM, dispositivos montados, quais processos estão sendo executados,
entre várias outras coisas. Alguns comandos do sistema simplesmente leem arquivos presentes nesse diretório para apresentar as informações na tela. Exemplo, lsmod, lsusb e lspci. Então, o diretório /proc, ele é um diretório que está montado na sua memória RAM, tá? E ele contém informações, tá? Sobre, por exemplo, informações aqui das portas. Eu tenho o arquivo ioports, tá? Que dá informação aqui das portas que eu tenho. Então aqui eu tenho informações sobre todo o meu hardware, como CPU info. Então vou dar um cat aqui, ó, CPU info. Eu tenho informação sobre o meu processador. Vamos ver aqui, ó. Um processador Intel Core, né? i5. E aí eu tenho informações sobre ele. Tá. Muito bem. Diretório OPT. Aqui devem ficar os arquivos de configuração que não faz parte da distribuição básica. Ou seja, pacotes opcionais. Então, quando você vai instalar lá o LibreOffice, que você faz download dele, normalmente, e por um padrão, todos os pacotes que não são padrão na distribuição que você vai instalar, seu software adicional, você coloca esse pacote de instalação dentro de OPT. Eu vou continuar os próximos diretórios no próximo vídeo. Vamos que vamos.